nós temos um Pai. E é um privilégio para nós termos este Pai presente na nossa vida. Querida igreja, com alegria eu os cumprimento e eu quero convidá-los para abrir suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Em primeiro, nós leremos o capítulo 2, a partir do versículo 5 em diante. Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 5 em diante. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Capítulo 9 do mesmo livro, capítulo 9, do mesmo livro, Evangelho de Marcos, a partir do versículo 23. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Que alegria é para nós poder celebrar este Jesus num culto especial como o de hoje, em que nós logo mais estaremos sentando à mesa, como costumamos dizer, em linguagem figurada, participando da ceia do Senhor. E é uma alegria poder estar junto com todos vocês aqui nesta casa de adoração. Podeis sentar. Nós temos aqui 2 textos e eu quero tomar estas 2 experiências para compartilhar com vocês o que Deus tem colocado no meu coração. Na primeira leitura que fizemos, nós temos o relato de um paralítico que é trazido por seus 4 amigos, ou por seus amigos. E a Bíblia diz que estes amigos foram movidos por fé.
de uma maneira tão grande que eles romperam todas as dificuldades, porque a casa estava lotada de gente, Jesus estava cercado de uma multidão lá dentro da casa, pregando, ensinando. Eles, não vendo nenhuma outra alternativa, só conseguem imaginar que poderiam fazer aquele amigo deles chegar à presença de Jesus por cima. Destelharam então a casa, ou removeram a cobertura e fizeram o paralítico descer onde Jesus estava. Quando Jesus vê isso, o que é, sem dúvida alguma, algo inusitado, Jesus reconhece a fé daqueles homens. E a Bíblia diz, vendo-lhes a fé, Jesus se moveu de compaixão por aquele homem que estava paralítico à sua frente. E a primeira atitude de Jesus foi perdoar os seus pecados. Jesus disse, homem, perdoados são os teus pecados. Eu fico imaginando a revolução que começa a acontecer no interior deste paralítico. A mudança da mente, o impacto dessa palavra no inconsciente deste paralítico. Perdoados são os teus pecados. Só quem já foi perdoado sabe o que significa isso. Os maridos que já foram perdoados, não uma ou duas vezes, mas várias vezes. As esposas, os filhos, os amigos, mas creio que sobretudo aqueles que um dia estiveram em talvez em um júri, ou diante de um juiz, e puderam ouvir do juiz, você está perdoado, ou você foi inocentado, volte para casa. Vocês conseguem imaginar o alívio deste homem, desta mulher? Eu já tive a oportunidade de estar em uma audiência em que eu pude ver o alívio no rosto de uma pessoa, poder voltar para casa e não ter mais nada contra ela. Todavia, o milagre que estava acontecendo no interior deste homem é momentaneamente atrapalhado ou alterado, porque pessoas de fora, escribas que estavam naquela reunião, criticam a atitude de Jesus de ter perdoado os pecados daquele homem. E eles acham que essa atitude de Jesus é uma blasfêmia contra Deus. Porque na convicção deles, na teologia deles, somente Deus poderia perdoar pecados. E isto significava só por meio dos sacrifícios, só por meio da limpeza, do sangue expiado. Mas Jesus está ali e se mantém firme na sua posição, mantém-se firme em defesa do milagre que o Pai lhe havia incumbido, honrando a fé daqueles homens. Olha para todos eles e vê-los conversando, cochichando um com o outro, e Jesus, percebendo que eles não estavam fazendo cochicho, querendo ou planejando como é que eles poderiam louvar a Deus por essa atitude, eles não estavam querendo descobrir mais dados deste paralítico para poder acompanhá-lo na sua nova jornada, agora como um perdoado. Não, esses escribas estão questionando o fato de Jesus ter perdoado os pecados deste homem. E Jesus disse, para que vocês saibam, em primeiro lugar ele diz, qual é o mais difícil de fazer? Eu dizer para este homem, perdoados são os teus pecados, ou dizer para ele, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa? Ao que Jesus diz para eles, para que vocês saibam que para mim não tem nenhuma dificuldade
tanto em perdoar quanto em curar. Eu tenho autoridade tanto para curar quanto para perdoar. Eu tenho autoridade tanto para refazer a estrutura humana. Eu tenho autoridade para reconstituir o físico humano, como também tenho autoridade para restabelecer a comunhão do homem com o Pai. Eu digo a este homem: filho, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente aquele homem foi curado. Todos os que estavam ali agora não sabem o que dizer. Estão todos perplexos e uns dizem para o outro: uau! Nunca vimos algo semelhante a isso. Estes 4 homens ajudaram esse paralítico a mudar de vida. Ele volta para casa com os seus pecados perdoados e o seu corpo sarado. Isso é ou não é maravilhoso? E eu tenho certeza que muitos daqui já passaram por este maravilhoso processo de ser perdoado e de ser curado. Alguns já foram curados ou perdoados e estão no processo de serem curados. De qualquer forma, Deus já começou a boa obra na tua vida. E como diz Paulo, Ele vai completar, Ele vai completar, Ele vai completar, Ele vai completar. Na segunda leitura, nós estamos diante de um pai desesperado, que chega aonde Jesus está com os seus discípulos, mas Jesus não estava mais lá. Jesus havia se recolhido e subido ao monte, estava em oração com alguns dos seus discípulos. Outros haviam ficado no pé daquele monte. Madrugada dentro, aquele pai está desesperado, lutando para que alguns dos discípulos pudessem libertar o filho dele. E o que é que o filho deste homem tinha? Ele era possuído por algum espírito maligno, que além de deixá-lo surdo e mudo, quando o garoto passava perto de um rio, um mar, o espírito impelia ele ao suicídio. Quando passava perto de algum fogo, o Espírito o movia para que ele se lançasse sobre o fogo. E esse pai dedicava 100% do seu tempo para ficar ao lado do filho. Só quem já viveu essa experiência de ter que acompanhar um filho no hospital, não ter família na cidade, e ter que ficar 24 horas ao lado do leito de um filho, sabe o que significa, sabe e pode sentir a dor deste pai, a exaustão física, a exaustão emocional, a exaustão espiritual. Esse pai, ele mexe comigo. E eu tenho certeza que ele mexe com muitos aqui. Porque esse pai não desistiu do filho. Esse pai ficou com o filho durante todo esse tempo, lutando por ele, sem saber como resolver este problema. Quando ele chega diante de Jesus, esse homem é um homem que a gente pode dizer acabado, destruído emocionalmente e fisicamente também. Todavia, ele imaginava que Jesus iria acolhê-lo, imaginava que Jesus iria abraçá-lo, oferecer uma poltrona para ele e dizer: fique aqui, você já trabalhou muito, não há mais nada o que você possa fazer, deixe comigo a partir de agora. Mas diferente do que a gente poderia imaginar, Jesus está ali, e num primeiro momento ele fica aborrecido, porque
quando ele desceu do monte, ele viu uma discussão. Esse pai está discutindo e se meteu pelo meio uns escribas e fariseus e está uma confusão. E Jesus não sabe mais quem é crente, quem não é, quem saiu da festa, quem não saiu. Tá, parece aquele negócio que quando o pessoal sai da vigília, sai do culto, se mexe, se mistura com a turma que saiu da festa, e agora os crentes que não estão mais vigiando, estão brigando também, e está uma confusão generalizada. Jesus ainda leva um tempo para discernir quem é temente a Deus nessa história aqui. Até que esse pai chega perto de Jesus e diz: Senhor, o meu filho, ele é atormentado por espíritos, e eu não sei o que fazer, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Imediatamente Jesus disse: se eu posso. A questão é se tu podes, porque tudo é possível ao que crer. Se tu podes crer, essa é a questão. Isso me despertou a atenção, porque Jesus está, de alguma forma, intrigado e até aborrecido, porque este homem deveria crer em Jesus. Não se sabe se ele era um dos discípulos de Jesus, não se sabe se ele já teve algum contato com Jesus antes, mas o fato é que Jesus está incomodado por ele não crer, por ele ter se entregue a esta exaustão emocional, por ele haver se entregue a essa luta física e não ter colocado a sua fé em ação. Por algum motivo que o texto sagrado não nos deixa claro, Jesus está intrigado porque este homem não está colocando a sua fé em prática. E a palavra que Jesus usa é se tu podes, significando você é capaz, você tem poder, você está apto, você tem habilidade, você tem virtude, você tem condições. Jesus, ele está vendo uma coisa que nós não estamos vendo, porque humanamente eu olharia para esse quadro e eu dizia: Jesus, está esquisito isso aqui. Porque humanamente esse homem aqui mereceria a gente acolher, chama todo mundo, presta socorro, dá água para ele, dá calmante para ele, dá ajuda, porque esse homem ele está exausto, está exaurido de todas as forças. Mas ao contrário deste atendimento, Jesus está na frente deste homem e está dizendo para ele: se tu podes crer, e não arreda o pé. Se tu podes crer, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Diante desta palavra poderosa de Jesus, porque Jesus nunca gasta palavra com ninguém, Jesus nunca lança uma palavra em vão, Jesus nunca desperdiça uma sentença de poder, Jesus nunca desperdiça a sua virtude. Jesus diz para esse homem: tudo é possível ao que crê, como que dizendo: você é capaz, você é forte, você já suportou todas as calamidades e sofrimentos com coragem, você tem poder para conseguir o que você quer. Diante desta palavra, este homem salta um grito e diz: eu creio. Está aí no texto: eu creio. Com lágrimas nos olhos, esse homem brada um grito de convicção, dizendo: eu creio, Senhor, como que tirando fé de lá do fundo do baú, de onde nem ele imaginava que tinha essa fé.
porque estava soterrada por causa das emoções, das tristezas, das noites em claros, da falta de apoio, da falta de ajuda. Este homem está sem amigos, diferente do outro paralítico. Este homem está sozinho, lutando pelo seu filho. Ele está aqui diante de Jesus, mas Jesus consegue ajudar este homem a trazer de dentro dele uma fé que ele não imaginava que tinha. Mas ao mesmo tempo ele diz: me ajuda a vencer a minha incredulidade, a minha falta de fé. O grito deste homem desperta todos os que estão na montanha. E pelo relato de Marcos, dá-nos a impressão de que se a multidão não tivesse vindo e acorrido para ver, que arrumação é essa? Que grito é esse? Jesus estaria ali ao lado deste homem, dizendo: vai lá, agora expulsa este demônio da vida do teu filho. Eu fico com a impressão de que se a multidão não tivesse vindo assustada para perto deste homem, e se Jesus tivesse o espaço e o ambiente suficiente, ele iria aguardar este homem usar a autoridade que essa fé agora produzia nele, para dar uma voz de comando para aquele espírito, uma voz que talvez, uma voz e uma ordem que talvez estivesse guardada dentro do coração, porque ao mesmo tempo que esse homem está sofrendo, ele gostaria de ter a oportunidade de expulsar aquele que está causando este sofrimento na sua vida e destruindo os anos de convivência com seu filho. Jesus está ali diante deste homem, mas de repente a multidão, diante deste grito, corre para ver o que é. E quando Jesus vê um monte de gente vindo, Jesus se apressa e ele mesmo dá a ordem para o espírito e diz: espírito mudo e surdo, saia desse menino, ele nunca mais volte para ele. E o menino, caiu lá. Aí a galera agora acabou de vez. A galera que fica só observando do lado de fora, não está antenada no que está acontecendo, não está sabendo dos mistérios que Deus está desenvolvendo na tua vida. A turma que não acompanha as palavras que você tem ouvido, as orações que você está fazendo, a turma que não está entendendo nada, os mistérios de Deus na tua vida, diz: agora acabou de vez, agora morreu. Jesus vai lá perto do menino, acolhe ele e o levanta, e o garoto está livre, está liberto. Querida igreja, esse Jesus que nós servimos é o Jesus que põe o universo em ação. Esse Jesus que nós servimos é o Jesus que tem todo o poder e não existe nada que seja difícil para ele. Ainda que nós tenhamos as leis da natureza que nos ajudam a interpretar os eventos, os fenômenos, mas não existe nenhuma lei da natureza capaz de produzir movimento, de interferir no curso da história. O único que é capaz, o verdadeiro regente de todo o universo, se chama Jesus Cristo. Aquele que Paulo diz que Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. Esse Jesus que tem todo o poder de interferir sobre todas as coisas, foi Ele mesmo que disse: qual é mais difícil? Dizer para alguém: perdoados são os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa curado. Ainda que
com alguma dificuldade. A turma que viveu junto com Jesus, depois de um tempo começou a entender que Jesus tinha poder. Jesus era diferente. Jesus era usado por Deus. Jesus tinha domínio, Jesus tinha autoridade. E alguns deles creram em Jesus. Agora, se nós podemos crer que Deus é poderoso para perdoar, para curar os enfermos, para acabar com o sofrimento e a dor humana, por que nós não temos dificuldade para crermos que esse mesmo Jesus é poderoso para salvar o pecador? Porque temos dificuldade de crer que esse Jesus é poderoso para nos curar da mais maligna e cruel das enfermidades, que se chama pecado. Porque temos facilidade até mesmo de fazer campanhas, de realizar jejuns e orações para sermos curados do nosso corpo, mas temos dificuldade de crer que o nosso Jesus é poderoso para mudar alguém, para restaurar a comunhão, para salvar uma pessoa. O nosso Jesus é a resposta do clamor de todos aqueles que, em razão de estarem na condição de pecadores, não perdoados, debaixo de culpas, debaixo de sofrimento e de dor, mas não por causa de aspectos físicos, de enfermidades físicas, mas porque você se sente abandonado. E um dos resultados, uma das consequências do pecado na vida da pessoa é a sensação de abandono, é a sensação de ter sido deixado para trás, de ter sido deixado à míngua, de entregue à própria sorte, de estar sozinho e de não ter ninguém. Uma das consequências do pecado é manter uma separação entre o pai e o filho. E eu louvo a Deus porque os jovens estarão agora no período de carnaval fazendo a gente lembrar exatamente isso. Nós temos um pai, mas muitos ainda têm dificuldade de ter relacionamento com esse pai, porque sentem que estão distantes dele. E o remédio continua sendo: você pode crer que o teu pai te perdoa? Eu não sei o que você fez, mas eu tenho uma certeza: se você não está em paz com Deus, neste momento, o que você fez é o que menos importa. Porque esta separação não vai ser vencida, a menos que você confie no Senhor Jesus e no seu poder para perdoar você. A menos que você creia do fundo do seu coração. E por mais que alguém possa dizer: eu não tenho mais condições de crer, eu estou exausta, eu estou cansada, eu estou cansado, eu não aguento mais. Mas o meu Jesus e o nosso Jesus continua de pé, de olhando para você e dizendo: você pode crer, você pode crer,
Você pode não ter mais forças para subir a próxima escada. Você pode não ter mais força para ficar a próxima madrugada acordada. Você está cansado talvez de ficar de igreja em igreja, querendo encontrar uma solução, um método, um remédio, uma aqui, uma ali. Mas a verdade é que o perdão dos pecados você só consegue crendo em Jesus Cristo. Não é esforço humano, não é prática religiosa, é crer, é confiar em Jesus e tomar posse do milagre de Deus na sua vida. Este Jesus é o único que pode perdoar você, que vai no íntimo da tua alma com a sua palavra. É Ele que penetra na divisão da tua alma e do teu espírito. É Ele que sonda o teu coração. É Ele que examina você e diz: se tu podes crer, o perdão te será dado. Você pode ficar em pé, porque aquilo que você talvez imagina que é impossível para você, aquilo que você imagina que você não consegue, Deus está dizendo: você consegue sim. Você consegue sim. Você consegue sim. Você tem todo o direito de ser perdoado, porque esse perdão já foi conquistado por Jesus na cruz. Você tem todo o direito de ser salvo. Você tem todo o direito de ter comunhão com teu Pai. Você tem todo o direito de desfrutar da alegria, do aconchego do seu colo. Você tem todo o direito de se sentir amado, de se sentir amada, de se sentir protegido, de se sentir acolhido. Você tem todo o direito de viver em paz com Deus. Você tem todo o direito de viver a plenitude da vida que o teu Pai te deu. Eu não sei se esse estado de abandono e esse estado de separação decorre de alguma ação maligna, algum espírito maligno que perturba a tua paz, que te angustia de madrugada, que tira o teu sono. Eu não sei, mas isso é o que menos importa neste momento, porque eu creio que se você confiar em Jesus, se você crer em Deus e como um ato de fé sair do seu lugar neste momento e vir ao altar aqui hoje, você não volta para a sua casa mais nesta condição. Você será perdoado, você será salvo, você será restaurado. E eu desafio você a dar este passo de fé neste momento.